queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, prontos para começar mais uma aula? Então, vem comigo. Nós estamos aprendendo sobre os surgimentos das cidades, não é mesmo? Onde as pessoas foram aumentando, né? Eram aldeias, vilas, mas com esse número de habitantes que foi crescendo, surgiu a cidade. Junto com ela, suas necessidades, né? A necessidade de atribuir funções, cada um com uma função, o pescador, o artesão, cada um ali cumprindo com seu trabalho, desenvolvendo aí as suas funções. Nisso, nós temos, né, as primeiros surgimentos das cidades foi lá na Mesopotâmia. Com isso, né, gerando essas necessidades, gerou a necessidade de ter alguém para governar essas cidades, para organizar aquelas pessoas, porque elas estavam começando a desentender, a ficar com situações conflituosas, difíceis. Então surgiu aqui o Código do Hammurabi. Esse Código Hammurabi, ele é pautado no Talião, né? Princípio do Talião, o mesmo que princípio da justiça. O que é isso? Esse princípio da justiça, onde surgiu aquela expressão olho por olho, dente por dente, tá? Essas pessoas, elas, o que acontecia? Na época, o arquiteto desenha casa, constrói casa. A casa que aquele arquiteto construiu caiu, né, em cima ali de um escravo da pessoa que contratou o serviço, o escravo daquele arquiteto que sofreria as punições, né? Ele também seria morto. Nisso, né, gerando aí na pessoa uma super responsabilização. Ele era extremamente, e é também até hoje, né, responsável por aquilo que ele faz. A diferença é que naquela época, pessoas que, às vezes vítimas, não tinham nada a ver com a história que pagavam, né? E nesse período, né, tinha os escravos, tinham homens livres, mas também tinham escravos. E aí, estudantes, temos o Estado, onde entra o Estado. O Estado, ele tem a missão de proteger os seus, não é mesmo? De proteger as pessoas que moram ali naquele Estado. E então, né, nós temos o Estado também aí para proteger as pessoas, as cidades. Nisso, foi surgindo aí o fluxo migratório. Quem aí de casa já ouviu falar de fluxo migratório? É onde entram os conceitos de emigrar e imigrar, né? Temos algumas diferenças. O emigrar, quando, por exemplo, a professora Ellen Rizia mora em Goiás e vai residir por um tempo no estado de São Paulo. Eu emigrei para São Paulo. Mas o movimento, aí quando eu chego lá, eu sou conhecida como uma imigrante. No século XIX, no finalzinho ali do século XIX, teve muito processo de imigração. Pessoas chegaram no país, né? Com as guerras, com situações assim, fez com que essas pessoas viessem, imigrassem. Elas saíram de lá, é conhecido como emigrar, né? Emigrou. Emigrar é quando você está no país, Brasil, por exemplo, e você vai de um estado para o outro, emigrar. Mas aí quando você saiu do seu país de origem, Brasil, né? Você foi para um outro país, você passa por um processo de imigração. Você chega lá, você é conhecido como um imigrante. Aqui no Brasil, nós temos muito a presença de imigrantes. Por exemplo, Anápolis. Quem aí já foi em Anápolis, né? Anápolis é uma cidade próxima à nossa de Silvânia. Anápolis tem muitos imigrantes chineses. Os chineses, né, quando vocês tiverem a oportunidade de passear pelo centro de Anápolis, vocês vão ver a presença de chineses. Muitas lojinhas de chineses, pastelaria, entre outros. Então, eles vieram de um outro país para o nosso. Nós entendemos que eles são imigrantes. Mas se esses chineses estivessem mudando de um estado para o outro, lá dentro da China, eles eram imigrantes. Assim funciona aqui no Brasil. Nesse sentido,
nós vamos lá para o nosso conteúdo de matemática aqui, ó. Mas tá legal, gente. E hoje eu trouxe uma dica para vocês. Nós estamos aprendendo maior que e menor que, não é? Que é um sinal. Um sinal que eu vou colocar, usar em situações quando eu vejo. Por exemplo, eu quero saber se o 3 ele é maior ou menor que o 6. O 3 eu sei que ele é menor que o 6, né? Então, eu vou usar qual sinal, estudantes? Eu vou usar esse sinal, não é? Mas a dica que eu trouxe para vocês quando bater aquela dúvida para números maiores, né? Nós temos aqui o sinal, né? Esse é o sinal. Vocês vão cortar ele. Aqui ele se parece com o número 4, né? Assim vale para esse aqui, que é o maior que. Vocês cortam ele, ele vai lembrar o número 7. Nós entendemos que o 4 não é menor que 7. Então, quando for situações para menor, eu vou usar esse aqui, que se lembra o 4. Quando for para situações maiores, vou usar esse aqui, que se parece o 7. É uma dica. Nós temos o antecessor e o sucessor. Estudantes, eu sempre falo com vocês, atentem-se aos conceitos, às palavras usadas, não é mesmo? Antecessor lembra de antes. Sucessor. Sucessor nós sabemos que é o que vem depois, né? Então, situações de sucessor e antecessor. Nós temos o número 10. Ok, temos o número 10. Qual é o antecessor do número 10? 9. É o que vem antes. Estudantes, qual é o sucessor do número 10? Sucessor. 11. É o que vem depois. Nesse sentido, com tudo isso, nós lembramos aí, né, surgimento das pessoas, das cidades, as pessoas, as leis. Nós lembramos do amor, porque onde há o amor, essas situações de conflitos, elas são resolvidas com delicadeza, né, de uma forma suave. E os governadores, nós enquanto cidadãos, devemos ter um amor, ser pautados no amor, para que nós vivamos bem em sociedade. Senão a gente vive aí nessa confusão mesmo, desrespeitando o próximo, desrespeitando a nós mesmos. Então, eu convido a vocês também a pensarem em palavras do amor, a bondade, o respeito e que formem frases incluindo essas palavras, atitudes que vocês vêm fazendo, né? A prática de vocês pautadas nesse amor, porque com o amor nós vivamos muito bem uns com os outros. Nós conseguimos assistir às aulas de uma forma tranquila, realizar atividades, zelar do outro, né, de quem está morando conosco. Nesse sentido, convido cada um de vocês a pensarem em frases com as palavras que envolvem o amor, a bondade, a caridade, solidariedade, entre tantas outras palavras que nos faz bem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que assistam o vídeo da professora Leiliana, continuem realizando as atividades para que juntos nós possamos aprender a cada dia mais. Um beijo da professora Ellen.